Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de informações do Corinthians atualizadas, e neste vídeo vamos falar possível treta em treino com Memphis Depay e Félix Torres, discussão, vamos comentar sobre isso, vamos falar também sobre Names Rights no Corinthians, tá? Podendo o Corinthians desfazer o contrato com a Neoquímica Arena e arrecadar mais que o dobro que arrecada hoje. Vou trazer essas informações para vocês. O Corinthians já conversa com algumas empresas. E vamos falar também sobre aí Corinthians e Palmeiras, chegada a hora de amanhã aí para Timão. Vamos falar também, não podemos esquecer, sobre Carlos Miguel. O Corinthians toma decisão referente ao goleiro, tá? Eu peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, fiel, é de grande importância para que essa plataforma espalhe esse vídeo para mais corintianos. Estamos combinados? Então bora falar de Corinthians. Fiel, quero iniciar esse vídeo aqui com essa possível treta aí de Memphis e Félix Torres no treino de hoje, tá? Olha, eu já vou ser bem sincero para vocês, sabe o que isso chama? Polêmica desnecessária antes da partida para desestabilizar o grupo do Corinthians, que hoje é um grupo unido. Houve sim uma pequena discussão, um bate-boca ali, mas não vai para esse lado não, tá, fiel? Não teve nada de exagerado, não foi uma discussão que chegou a parar o treino, ou uma discussão aí que os caras chegaram a quase pegar no soco. Não teve nada desse tipo, tá? Foi um bate-boca ali, rapidamente, que já parou, tá, fiel? O motivo foi de entradas fortes aí do Félix Torres no Memphis. Cara, vou ser bem sincero pra vocês, tá? Eu acho engraçado, porque a mídia, ela é uma mídia que parece que todos vão contra o Corinthians, vocês já perceberam? A mídia pega no pé do Corinthians, muitos jornalistas pegam no pé do Corinthians, porque o Corinthians é isso, porque o Corinthians é aquilo, e o Corinthians... E eles não estão errados, porque o Corinthians que é a audiência deles, mesmo eles torcendo para outros clubes, se eles não falar do Corinthians, não tem audiência nos programas. Então eles vão pegar no pé do nosso Corinthians, só que eles sempre pegam no pé pro lado negativo, eles nunca pegam no pé pro lado positivo. A opinião da maioria de todos era que o Corinthians perderia o jogo na Neoquímica Arena ou empataria, e que o Corinthians vai se classificar agora, né? E o Corinthians vive surpreendendo aí, porque o Corinthians em mata-mata é muito forte. Mas só pra gente finalizar essa questão da briga, não vão por esse lado, porque eu apurei informações e não teve nada de uma briga calorada, tá? Não foi nada exagerado, foi apenas uma discussão normal de treino, tá, fiel? Que teve ali um bate-boca e já parou por ali mesmo, tá, fiel? Então vou ser bem sincero pra vocês, não vão por esse esquema aí, não vão por esse lado aí de treta pra generalizar não, porque não houve nada desse tipo, tá? Apenas um bate-boca normal. Combinado? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião, porque temos muita informação aqui neste canal para falar ainda, e não podemos esquecer que na hora que você acabar de ver esse vídeo, você vai esperar um pouquinho e já vai lá no Corintianeiro 2.0, que lá já vai ter um outro vídeo que vamos falar sobre nova reunião. Corinthians tem reunião marcada com o jogador. Vamos falar também mais um pouquinho sobre Caio César, tem algumas informações novas para trazer para vocês, e também tem muitas outras informações lá para trazer, tá? Mas neste vídeo aqui vamos continuar aqui com a nossa pauta de informações, porque eu cheguei a averiguar, porque o Corinthians procurou o Carlos Miguel, tá, fiel? Então antes o que poderia ser uma negociação frustrada, porque o Carlos Miguel não viria com bons olhos o Corinthians para ser reserva do Corinthians, trouxe essas informações para vocês, as coisas podem mudar, porque Fabinho Soldado ainda conversa com o Carlos Miguel. Então, se ele ainda está conversando, é porque alguma coisa tem aí, tá? Fui procurar as informações e perguntei, olha, e as negociações com o Carlos Miguel estão encerradas por causa daquele problema? Que ele não quer vir para o Corinthians para ser reserva? E foi, não, corintianeiro, muito pelo contrário, as negociações ainda continuam, tá? Então, o Corinthians ainda briga para trazer o Carlos Miguel para o timão. Não sei informar vocês se é uma negociação que está avançada. A única coisa que eu sei é que isso já faz praticamente aí 4, 5 dias que já era para o Corinthians ter descartado. O Corinthians ainda não descartou a possibilidade de contratar o goleiro Carlos Miguel, tá, fiel? E muito pelo contrário, as conversas estão em andamento. Então o Carlos Miguel hoje conversa com o Botafogo, Carlos Miguel hoje conversa com o Corinthians, Carlos Miguel hoje conversa com o Vasco, mesmo o Vasco tendo um bom goleiro como titular, e ainda conversa com outro atleta, tá, fiel? Com outro time, desculpa. Então há possibilidades reais hoje do Carlos Miguel ser goleiro do Corinthians, tá, fiel? Porque as conversas ainda estão em andamento, e querendo ou não, mesmo sendo uma opinião do goleiro não querer vir para ser reserva, ainda há também
que é o seu ex-clube, né? E ele sabe da grandeza que o Corinthians tem também. Vamos aguardar. Os comentários de vocês, eu sei que muitos aqui gostam do Carlos Miguel, que eu já vi pedindo aí a volta do Carlos Miguel, e muitos também pediram que o Corinthians não deveria contratá-lo devido à forma que o goleiro saiu do Corinthians, tá? E eu vou ser bem sincero com vocês, na minha humilde opinião, eu acho que o Carlos Miguel, mesmo aí com as conversas em andamento, não vem para o Corinthians, porque aqui ele nunca vai ser titular. Será uma nova fase de Carlos Miguel, como foi com o Cássio. O Hugo Souza não perde posição de titular no gol do Corinthians, tá, Fel? Mas é importante que mesmo que o Carlos Miguel não venha, que a gente continue no mercado para trazer um bom goleiro. E eu vou atualizando vocês aqui no decorrer da semana, tá? Porque as conversas continuam, não foram encerradas, tá, Fel? Vamos aguardar aí para mais informações. Quero trazer uma informação bombástica aqui para vocês referente à partida entre Corinthians e Palmeiras, tá? É oficial, o Corinthians mandou um ofício para a CBF, tá, Fiel? Referente à substituição do árbitro de VAR do Caio, tá? Até esse presente momento, a CBF não se manifestou e não alterou. Se você entrar lá no site, ainda vai estar o árbitro de vídeo lá, o Caio, tá, Fiel? Vou ser bem sincero para vocês. Eles têm até amanhã, eles podem trocar até amanhã. Só que tem que trocar. Não existe a possibilidade da CBF segurar o árbitro pelo xingamento que o árbitro, o Timão tem que se né? Isso não existe, você manter um árbitro desse na arbitragem de vídeo para apitar o Corinthians, tá? Que inclusive, eu vou ser bem sincero novamente com vocês, o Palmeiras está insistindo para manter o árbitro e o Palmeiras também estava insistindo para o Klaus ser o árbitro da partida do Palmeiras. Qual é o interesse do Palmeiras na arbitragem de VAR? Palmeiras classificar, eles têm que classificar pelos métodos normais. Tem que ir lá dentro de campo e ganhar dentro do Corinthians jogando futebol. Não você escolher, olha, não, a gente quer que mantenha o Caio. Qual o interesse do Palmeiras manter um árbitro de vídeo? Não, a gente quer o Caio, a gente gosta do Caio. Nossa, imagina, o Caio é um ótimo VAR, preferimos que fique o Caio. Isso não existe, não tem cabimento nenhum. Então essa polêmica criada pelo Palmeiras antes mesmo da bola rolar, ela é totalmente desnecessária, porque se fosse ao contrário, o Palmeiras também pediria para trocar o árbitro de VAR. O árbitro xingou o time do Corinthians e disse, o Corinthians tem que se full mesmo. Então como que você mantém um árbitro desse? E como que a CBF ainda não tirou o árbitro ainda da escalação de árbitro de VAR? Tem que tirar o árbitro imediatamente, não pode continuar como árbitro de vídeo para esta partida. Eu achei que ela já teria até esse horário já se manifestado e já ter tirado o árbitro, já que o Corinthians já mandou o ofício. Mas vamos aguardar aqui e assim que trocar eu comento vocês, ou se não trocar também, né? Da CBF a gente pode esperar tudo, não é mesmo, Fiel? Vamos seguir aqui porque a gente tem mais informações. Agora, informações muito boas para o Corinthians, tá? Por quê, corintianeiro? Pelo seguinte fato, o Corinthians ele está conversando com empresas para trocar aí os dummies rights da Neoquímica Arena, que hoje é a própria Neoquímica, né, Fiel? Na Neoquímica Arena, que o Corinthians tem um contrato. Nesse contrato, o Corinthians disponibiliza de uma verba de 15 milhões anuais, tá, Fiel? Esses 15 milhões anuais, ele é uma verba que é considerada, na minha humilde opinião, uma verba baixa para o que o Corinthians representa, tá? Então, hoje, para a multa rescisória, porque eles têm contrato, se eu não me engano, até 2040, a multa rescisória hoje para a Neoquímica Arena sair dos names do Corinthians, ela é de 180 milhões de reais. Só que em setembro ela vai para 70 milhões de reais, que inclusive também o Jorge Nicola trouxe essa informação. E a informação ela é bastante real, tá, Fiel? Porque o Corinthians conversa hoje com 3 empresas para que possa trocar aí a Neoquímica Arena até 2040. Então eles já negociam com a empresa já chegaria pagando a multa. A expectativa do Corinthians hoje é para que o Corinthians consiga aí no mínimo 30 milhões, 35 milhões de reais anuais. Seria o dobro da receita que o Corinthians tem hoje com a Hypera Pharma, que é a Neoquímica Arena. Corintianeiro, existe a possibilidade do Corinthians negociar com outra empresa e a Hypera Pharma aumentar a proposta igual a Nike fez em relação à Adidas? Existe, tá, Fiel? Mas como ainda não está quente essa informação, é informação nova, inclusive poucos canais estão dando ela no momento, só quem tem informação mesmo, é que ainda não está funilado
com outras empresas. Na hora que começar a atingir uma negociação alta, na hora que começar a atingir uma negociação em que o Corinthians esteja avançado para fechar com outra empresa, aí a Hypera Pharma pode se manifestar. Em vez de querer a multa, ela pode também aumentar o valor, aí o Corinthians passar a receber o dobro, tá? Então, a informação para vocês aqui, ela não é exclusiva, mas é uma informação muito importante. Corinthians podendo dobrar a sua receita aí a 30 milhões anuais em vez de 15 milhões com a troca de nome dos Names Rights do estádio do Corinthians. Certo, Fiel? Fiel, é o que temos de mais atualizado nos bastidores do Timão, tá? Qualquer nova informação eu trago para vocês. E não se esqueçam, Corintianeiro 2.0 daqui a pouquinho, tá bom? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!